Venha abrir nossa mente nesta noite para absorver o de melhor, Pai. Que assim o Espírito Santo nos dará no poder e na autoridade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos mudando o ciclo do nosso curso. Nós estudamos aqui algumas matérias. Glória a Deus. Ligado à Bíblia, porém, né, vamos dizer assim, não na ordem cronológica da Bíblia, mas agora nós vamos estudar de forma cronológica, embora estejamos só nós aqui, mas nós vamos aprender, porque a dedicação tem que ser a mesma, né? Glória a Deus, isso aí. Nós acabamos de vir de alguns meses aí, estudando hermenêutica, homilética e apologética. Eu espero que os irmãos estejam aprendendo, né? Estou até querendo mudar um pouco a didática do nosso curso aqui, tornar-se um curso participativo. No que diz respeito ao finalzinho da aula, eu vou fazer algumas perguntas aos irmãos, para os irmãos ir aguçando informações, né, irmão? E estou vendo também, eu percebo que eu estou tendo uma dificuldade dos irmãos fazer a prova, pelo menos que eu não vou colocar uma prova tão longa, mas por semana eu vou colocar um trabalho para os irmãos fazerem. Os irmãos vão me entregando um trabalho pertinente à aula, que os irmãos aprenderam, os irmãos escrevem, porque isso vai ser útil para o ministério dos irmãos, para quem tem talento, para quem prega. Estou falando para todos os irmãos aqui, a maioria prega, para posteriormente os irmãos ter acesso àquilo que eu estou ensinando, mas os irmãos também conseguir ter um desdobramento pessoal, né? Então é bom os irmãos fazerem um trabalho em casa, porque até agora a maioria não me entregou as provas. Então eu estou vendo uma dificuldade nisso aí. Então os irmãos eu vou pedir para fazer um trabalho por semana. É bênção para vocês, tá, irmão? É bênção para vocês. O professor exige muito. É bênção para vocês. Eu terminei o mestrado, eu estudo teologia desde 2004. Estudando teologia. Eu fiquei 10, 12 anos estudando o Enon. Quem me conhece sabe. Então nós aprendemos, porém quando é exigido um pouco mais da gente, aquilo que a gente aprende, a gente coloca em prática. Então eu comecei a fazer o mestrado em teologia e fui exigido além do meu limite, vamos dizer assim. Então aguçou em mim um sentimento de começar, não que eu não já escrevia, mas para escrever mais. Então tudo que eu leio, tudo que eu prego, eu escrevo. Então os irmãos estão vendo que está surgindo muito conteúdo, muitas matérias. Por quê? Às vezes você estuda muito, mas não tem um material, um conteúdo. Se todos os pregadores, professores, até mesmo de escola dominical, eles tivessem esse sentimento de escrever, inclusive parece que a última aula, aqui na igreja que eu vou estar dando a última aula. Eu sei que é um limite, né, na escola dominical, mas quando você estuda, você consegue ter um desdobramento melhor. Então, quando eu passo para os irmãos para fazer a prova, para fazer um trabalho, isso é para ajudar vocês. Quem tem ministério, quem tem talento, quem prega, quem dá estudo, isso aí vai melhorar, vai facilitar para os irmãos. Então, isso aí que eu quero dizer para os irmãos, hoje a nossa aula é uma apresentação do que nós vamos estudar, e não é novidade para ninguém, né? Ainda mais nos dias odiernos que nós estamos vivendo, esse livreto que nós vamos estudar, o livro, o Pentateuco. Meu Deus. O livro, cada um vai ter acesso ao seu, né? Como os irmãos estão tendo. Espero que os irmãos leiam. Tem um segredo e eu vou compartilhar com os irmãos esses segredos aqui nessa aula. Sei que os irmãos já estão pregando. Então
aí o nosso emblema do seminário, que é o CETIPAD, Investigadores da Palavra, com base em Lucas, capítulo de número 1, versículo 3, né? Investigar. Então tudo aqui sai da Bíblia, tá aí? Que é Bíblia, por mais que eu vou usar os originais. Isso aqui é o nosso, é uma das extensões do nosso material que lançamos mês de abril e maio, né? E tem mais conteúdo, tem uns 50 livros para chegar aí. Mas não é fácil não. Aqui na verdade eu achei por bem fazer Isaías capítulo por capítulo, em formato de apostila, posteriormente virará livro, mas para ajudar os irmãos e para ficar mais em conta, né? O Céu é logo ali, é um livro inspirado na doutrina e na teologia do céu. Haja vista que o céu parece que está longe, mas não está, porque o céu começa com Jesus, né? Por que os valentes caem? Esse livro aqui, por que eu falo isso? Estou falando em todo lugar que eu estou indo. Porque os valentes caem? É uma recomendação para quem está de pé não cair, né? Alguns requisitos que eu coloco no livro, que a gente temos que tomar cuidado. E uma vez que a pessoa está caída, como se levantar, né? E melhorar com Deus. O problema é cair, o problema é como vai se levantar depois. Então é isso aí. Tem mais livros, tem livreto que eu coloquei aqui, a maioria dos irmãos já adquiriu. Isso é bom para quem prega, irmão, para quem está pregando, né? Aí nós temos a nossa matéria, é o Pentateuco. O grego ali é Pentateucos, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia que nós vamos estar estudando. Então vamos, 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então nós vamos para a nossa matéria de apresentação da disciplina. Vamos primeiro perceber uma visão panorâmica, tá? Uma visão panorâmica do Pentateuco. O que é uma visão panorâmica? É uma olhada rápida, porque eu vou explicar isso lá na frente. Por exemplo, a primeira vez que a gente tem acesso à Bíblia Sagrada, estou falando que a pessoa nunca pegou a Bíblia toda para ler, vai começar do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. A primeira coisa que nós vamos encontrar no Gênesis, né, que é o livro da origem, o livro do início, o livro do princípio, nós vamos encontrar Deus criando um casal, deu errado. Deus pega uma família de Noé, esperava que dava certo, também deu errado. Deus agora escolhe um patriarca por nome de Abraão. Dos seus descendentes, Deus espera fazer uma nação poderosa, mas também dá errado. Então, o finalzinho do Gênesis mostra os descendentes de Abraão, que é os filhos de Jacó, porque Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. Mostra este povo que saiu da Mesopotâmia entrando no Egito. Quando eles entram no Egito, ali vai terminar a história do Gênesis. Então o Gênesis é os israelitas entrando no Egito, termina com eles entrando no Egito. Só que Deus liberou uma senha que eu vou mostrar para os irmãos depois. Quando Deus diz para José dar um discernimento, para ele discernir o sonho do faraó, que era 7 anos de vacas magras, de espigas magras. Não era magrinha não, era magra, raquítica, tá? Na visão. Era uma coisa horrorosa. Só que na visão aparecia 7 vacas gordas. Primeiro, aparece 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, negócio bonito. Aí, posteriormente, ele tem a visão que também apareceu 7 vacas raquítica, magrela, espiga raquítica também, e devorou as vacas gordas e não ficou gordo não. Porque a tendência era engordar, mas na visão não, continuou raquítica. Esse sonho foi interpretado lá, mas aqui tem uma revelação pessoal.
Não adianta você andar com um crente ruim e achar que vai melhorar, não, meu. Anda com um crente raquítico, um crente magro de Deus. Ele vai te sugar, até te engole, mas não continua sendo nada. Aí aqui a história mostra para nós que Deus liberou uma ceia. 7 mais 7, 14. Ou seja, era 14 anos para José ficar dentro do Egito. Só que ele gostou, né? Morreu lá. E aí vai dar um problema terrível, que eles vão ficar 430 anos nesses domínios do Egito. Eu vou explicar isso tudo lá na frente. Aí, quando eles estão, o livro do Gênesis é o povo do Senhor, os israelitas, entrando no Egito, sobre o cativeiro. Eles vão ficar no cativeiro. Aí, quando nós abrimos no Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, o povo que entrou lá, porque Deus liberou uma ceia, se é 7 anos, 7 mais 7, 14, é uma ceia. Você não pode passar disso. Se passa disso, já vira maldição, é cativeiro. Se Deus estabeleceu um homem, e eu vou te falar, meu irmão, tem irmãos aí que começam a ir para o campo missionário, ficar 10, 15 anos entrando em vento, é porque ele quer. Biblicamente falando, era de 2 a 3 anos, estourando muito 3 anos e meio, em campo missionário. Ganhou vida, prepara alguém, porque o missionário, eu vou mostrar isso, tem que preparar outras pessoas para assumir. Então o missionário ele tem que ter o naipe dele, ele tem que ter a bagagem pastoral. Porque qual é a ideia? Hoje, o missionário, ele vai para um campo, vai ficar 3 anos. 3 anos ele trabalha para Deus, diuturnamente. Suponhamos que esse camarada aí, em 6 meses, Deus salva 300 pessoas. É um lugar que não tem igreja, que eu estou falando. Porque missões é onde não tem igreja. Se tiver igreja, é evangelismo. Aonde não tem nenhuma igreja, o camarada lá, ele também não vai gastar dinheiro para alugar ponto, não. Os irmãos têm um terreno lá. Vamos começar um culto lá, no terreno. Resolveu doar para a igreja. Aí vamos começar um culto. Em um ano, aquele camarada lá tem 300 membros. O missionário. Esse um ano ele já tem que ter discipulado pelo menos aí 100 obreiros, 100 pessoas que não sabem nada da Bíblia, tem que saber, pelo menos celebrar a ceia. Mensagem da Santa Ceia não pode ser 1 Coríntios capítulo 11, tem que ser desdobramento avançado, pregar mensagens de Santa Ceia diferentes. Tem que ensinar o camarada da bênção apostólica, ensinar ele a pregar na praça. Qual é a mensagem da praça? Pública. O que eu vou pregar na praça? A irmã vai pregar na praça sobre a Santa Ceia, sobre dízimo. Sem tem lógica, não. Mensagem evangelística, mensagem aponta com Jesus. E deixa eu abrir uma coisa. Culto de missão não significa dizer que você vai pregar sobre missão, não, meu irmão. Culto de missão é mensagem de salvação. Eu vou pregar culto de missão, vou falar da janela das 40, não é o momento. Janela das 40 é palestra, aqui, ó. Teologia. Culto de missão, prega Jesus. Prega o evangelho. Bonito, pode pintar a igreja, eu vou pregar Jesus. Então a mensagem é o seguinte: era 14 anos, ficou lá, aí o povo o Êxodo já mostra esse povo em cativeiro, né? Aí eu coloquei aqui, ó, eu vou ficar 430 anos. É lógico que esses 430 anos não foi todos os períodos ele sendo oprimido por Faraó. Porque quando morre José, se levantou um que não conhecia José, nem o suspeito de José. Mas o anterior a ele exaltou tanto a José, que eu vou mostrar para os irmãos, se os irmãos lerem o livro, que ele falou: olha, estando eu no meu trono, eu sou superior a ti. Mas fora do meu trono, quem manda no Egito é você, José. E eu libero o segundo carro para você. Irmão, na nossa mente, a gente, segundo, está fraca ainda. Não. O segundo carro é um carro de autoridade.
Tanto que o nome de José foi mudado pelo faraó da época, né? Porque ele recebeu uma autoridade tremenda, mas ele não discerniu isso, que era 14 anos, deixou lá. E o povo cresceu mesmo, porque onde o povo de Deus chega, cresce. Aí a Bíblia diz que eles vão ficar 430 anos. Esses 430 anos não foi de opressão, pelo menos aí 8 anos, 80 a 100 anos, ou a 120 anos, foi de cativeiro. Agora não foi, não. Antes não foi. E ainda em Êxodo, Deus vai libertar o povo dele, né? Deus liberta esse povo. É uma visão panorâmica. Em Gênesis eles entram no Egito. O Êxodo mostra Deus com as suas mãos fortes, arrancando este povo do Egito. Embora que alguns não queriam sair, não, tá aí. Porque quando a mamata, quando as coisas estão boas demais, você não quer sair do território que é para sair. É verdade. É verdade. Você sabia disso? Se o pau estiver quebrando, rapidinho você quer mudar de casa. Né? Se o negócio estiver feio, rapidinho você quer mudar até de... Não, vou mudar dessa casa, vou mudar desse bairro. Agora, se tiver mamadinho, o negócio acontecendo, você quer sair do lugar para aquilo. Só que Deus permitiu. Quando ele estava na bênção, o Egito era agradável, irmão. Você acha que não? O Egito é um império. O império na época era o Egito. É como se você estivesse nos Estados Unidos da América, desfrutando tudo que você ganha dinheiro, ganhando dólar. Vamos para o Brasil para quê? Está tudo na mata e Deus vai permitir levantar o faraó que não conhecia José para ficar aqui igual o povo. Porque quando Deus quer te tirar de um lugar, Deus sabe mexer as coisas para te tirar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha só, em Atos dos Apóstolos, olha o que Jesus falou para a igreja, representado pelos primeiros núcleos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Primeiro, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que significa? Jesus está dizendo assim: o início é Jerusalém. Mas não significa dizer que vocês vão permanecer em Jerusalém, não. Vocês vão andar até os confins da terra, é espalhar o evangelho para o mundo. Meu irmão, os 120 reunidos no dia de Pentecostes, Jesus cumpre a promessa. O Espírito de Deus encheu a todos. Pedro prega, quase 3.000 almas. Na segunda pregação de Pedro, quase 5.000. Você continua lendo Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho dos capítulos vai dizendo: e a igreja crescia e se fortalecia. Sacerdote estava se convertendo. Batismo com o Espírito Santo todo dia. Todo dia tinha batismo com o Espírito Santo. Todo dia tinha gente aceitando Jesus. Os capítulos 4, se não me foge da memória, os capítulos ali, depois do 3, 4, 5, Pedro é preso, por quê? Capítulo 4. Pedro é preso. Sabe o que acontece? O anjo do Senhor manda Pedro: vem, Pedro. Lá no 12, abriu as portas. A Bíblia diz que Pedro saiu. Não sei se ele atravessou a parede, não sei o que aconteceu. Só sei que quando perceberam, Pedro não estava mais na cadeia. Aí alguém perguntou: cadê ele? Está lá no templo pregando lá. Como esse homem foi parar lá? Não sei, é milagre. Aí perguntaram a Pedro, né? Que poder, em nome de quem? Você está pregando, nós já falamos, nós já proibimos você de pregar? Meu Deus! Aí Pedro aproveita por inteiro, a gente vai pregando. O nome de Pedro ali no capítulo 1 até o capítulo 5 ali, é ele que aparece. A sombra dele, meu irmão, o pessoal ficou tão assim, se fosse hoje era uma idolatria, mas ali não era idolatria, é uma questão de fé. Os irmãos Pedro, vai lá em casa, irmãos, não tem tempo. Então deixa a gente colocar os enfermos para onde você passar, a sombra, a sua sombra,
passar. Se tiver alguém enfermo, diz a Bíblia que a sombra de Pedro passava, pessoas eram curadas. Na verdade, não era a sombra de Pedro, né, irmão? Era a sombra de quem andava com Pedro, porque a sombra de Pedro não faz nada. Mas quem andava com Pedro é poderoso. Aí lá no capítulo de número 12, capítulo de número 11, 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, olha como é que a igreja vivia. Olha como é que a igreja vivia. Faltavam algumas poucas horas, Pedro subiu para o poeirado, né? E ele tem uma visão. A Bíblia diz que ele tem um arrebatamento de sentido. E ele viu aquele lençóis que descia toda a carne. E a Bíblia diz assim que ele esperava a hora de almoçar. Ou seja, Pedro, a igreja marcava para almoçar. Isso significa dizer o quê? Que eles já viviam em jejum. Hoje nós marcamos para jejuar. Lá eles marcavam para almoçar. Porque já vivia em jejum, meu irmão. Meu Deus. Aí você vê que você vai lendo capítulo e orando e jejuando, diz o Espírito Santo, separe isso para a minha obra. Tudo bem. Jerusalém ficou, vou sair de Jerusalém para quê? Os irmãos tudo quebrantado, tudo para eles era comum. Que comunidade era essa? Padrão igreja primitiva. Ninguém tinha vaidade de nada. O irmão vendia a fazenda, o irmão rico vendia a fazenda dele, depositava aos pés dos apóstolos. Hoje nós dá 10%, eles davam. Hoje nós dá sempre 10%, eles davam é tudo, rapaz. A Bíblia diz para nós, irmãos, que Jerusalém ficou um palco muito bom. Só que eles não mandam. A ordem de Jesus foi: vai começar em Jerusalém. Só que vocês têm que ir até os confins. Até eu vou sair de Jerusalém nada. Todo mundo está. Os caras quiserem sair não. Aí Deus não é bobo. Deus faz o seguinte: vocês não querem sair não, né? Tá mamado aí, né? A primeira coisa que Deus permite é Estevão entrar na pedra e morrer. Pedrado de Estevão morreu. Quando Estevão morre, todo mundo espalha para quanto é lado. Só foi o discípulo. Que é os apóstolos. Todo mundo espalha, havia diáspora. Meu Deus. Alguns vai para a Judéia, Filipe vai para Samaria. Você vê que André, a Bíblia não fala de André, mas André, ele vai, ele pega aquele paga uma daquelas, porque a Bíblia diz que tinha muitas nações no dia de Pentecostes, ele acompanha, meu irmão. Só saiu gente espalhando. Quando você continua lendo lá dos apóstolos, lá na frente, a Bíblia diz que algum dos apóstolos é chamado, vocês são perturbadores. Mas como é? Vocês estão perturbando o quê? Vocês têm perturbado o mundo. Quem é esses que têm perturbado o mundo, então? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a Ásia foi evangelizada. A Ásia não é um país, a Ásia é um continente. Depois da perseguição, eles começaram a cumprir o ídolo de Jesus. O evangelho chega na Europa, Espanha. Mas Deus teve que fazer o quê? Mandar a luta, mandar a perseguição para ele sair da mamada. Quando Deus vê um crente, Meu Deus. tá tudo bom, tá agradável. História desse povo aqui, ó. A Bíblia diz que eles cresciam e se multiplicavam, meu irmão. Você sabe o que é isso? Eles cresciam e se multiplicavam no Egito. Eles estão crescendo assustadoramente. A ideia de crescimento aqui, na medida que eles crescem, o povo vai aumentando mais do que o Egito. O território de Gósen, que eu vou mostrar lá na frente dos irmãos, que era um pântano. Quando Deus está na vida do povo também, irmão, aquilo que é brejo virou um negócio tremendo. O pântano virou uma cidade que, na época que ela tinha uma estrutura até equivalente à cidade onde tinha um palácio de Faraó. O povo cresceu. Vou sair daqui para quê? Aí Deus permite vir a opressão. Primeira coisa, vamos ver. Faraó, ele mandou matar todos os meninos. Alguns escapou, outros não. Houve morte. Ou uma opressão, coloca os homens para trabalhar mais. Dá pouca comida, eles trabalham muito. Eles trabalhavam
Aí é a hora deles reconhecer que é tempo de sair do Egito. Então aqui, ó, Deus vai libertar esse povo, eles saem do Egito e vão começar a peregrinar no deserto. Antes deles começarem a andar no deserto, Deus para esse povo e vai ensinar eles a cultuar. O livro de Levítico, Deus ensina no deserto como esse povo liberto, até coloquei Deus em minúsculo aqui, mas é maiúsculo. Deus ensina esse povo no deserto como adorar. O povo liberto precisa adorar. Então o livro de Levítico é Deus ensinando aos quem foi liberto a como adorar, que eles não sabiam. Então eles vão ter que aprender a adorar no deserto, né? Então vai vir um livro de Levítico, que é leis, é liturgia de culto. Aí o livro de Números apresenta para nós o povo peregrinando no deserto, o povo andando no deserto, né? E nessa caminhada não é todo mundo que chega até do outro lado do Jordão. Inclusive toda aquela geração que saiu do Egito morreu, exceto Josué e Caleb. Até Moisés morreu mesmo. Josué e Caleb, porque o problema de Moisés é querer ser bonzinho demais. Tem gente que quer ser melhor, quer ser mais bom do que Deus, né? Quer ser mais bom do que Deus, não vai nessa não. Risca o meu nome do teu livro. Ah, é? Deus olhou. Já passou do limite, não. Não, aí até que Deus, isso é a intimidade dele com Deus. Mas lá na frente, fala rocha, ele feriu. Feriu por causa do povo. O mesmo povo que ele fala, Senhor, risca o meu nome do teu livro, fez ele pecar lá. Povo de dura serviço, povo rebelde. Porque a Bíblia diz que Deus, quando ele fala a rocha, ele bate. Aquela varada que ele deu na rocha, você acha que era para a rocha? Aquilo era com o povo. Pois é, estava doidinho para dar uma lapada em alguém. Estava revoltado. E estava doidinho para bater em alguém. O povo tirou ele de lá, mas na verdade tirou ele de Canaã terrestre. Mas não deixou ele de fora do céu, né? O problema é você, às vezes, entrar em promessa terrena e ficar de fora do céu. Aí é vento. Você pode entrar no Canadá, pode entrar nos Estados Unidos, pode entrar em todos os lugares, mas nunca esqueça que a sua entrada triunfal é o céu. Aleluia, Deus. É o céu. Deus pode te enviar para qualquer país aí, meu irmão. Impossível de entrar. Até na Coreia do Norte, sei lá, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Deus quiser, Deus te coloca lá. Agora, nunca perca a entrada triunfal, que é o céu. Ele não entrou na Canaã celestial, mas na celestial ele entrou. Então a gente não pode deslumbrar também muita. Perdeu ali de entrar. Na verdade, não perdeu nada. Meu irmão, ser líder de um povo rebelde Foi bênção para ele, irmão. todo tempo. Nossa, fora esse pessoal ruim, mano. Todo tempo. Ó, vou te falar a verdade, irmão. Ser pastor. Desde 2013 aqui, mano. Ser pastor tem que fazer teste cardíaco. É verdade. Hoje em dia, essa turma aí que acha que conhece a Bíblia, pessoas rebeldes, pais. Tem um monte de gente que quer ser pastor, doido para ser pastor, não sei para quê. Mário Magalhães, o médico mandou isso aí. Ser pastor vai ser pastor de forma bíblica. Tem um título. É, pastor, só que aqui, o pai do Magalhães, que não passou de Deus, Para mim, irmão. ele foi fazer um exame lá, o médico descobriu que ele era pastor. Você sabe o que ele falou? Rapaz, sai fora enquanto é cedo, falou pra ele. Falou mesmo assim, mas só que ele sabe que ele tem a chamada, né? Só que o médico dele falou assim, rapaz, ó, vaza fora enquanto é cedo, senão você vai acabar morrendo, falou pra ele. Ué. Isso mesmo. O médico falou pra ele. Se você tiver um ministério, Deus te dá. Agora, se você for na força Isso aí, na força do do impulso, achar que é bonito,
é vento. Pode querer, né? Moisés é o maior líder do Velho Testamento, meu. Mas é um pouco, só Deus. Aí nós temos o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio, Deus vai relembrar o povo sobre as leis. Tá próximo de chegar a promessa. Todas as vezes que Deus vai te colocar para cumprir promessa na tua vida, Deus vai fazer você lembrar dos princípios dele. Porque sem princípio de Deus você não toma posse de promessa nenhuma, tá, irmão? Sem princípio de Deus, você não alcança, não. Já percebeu que todas as vezes, quando é Deus, Deus fala que tem algo na tua vida, Deus coloca um mais, um porém, porém. Uma vez, quando eu era jovem, Deus falou comigo assim, ó. Homem, né? Usou um irmão aí. Um cara até, na época, assim, conhecido, que Deus usava ele muito. Ele, olha, Deus vai te levar para pregar nos 4 cantos da terra. Porém, permanece na oração, na Bíblia, né? Depois assim, Deus fala. Aí a gente quer que Deus como promessa e o porém. Você não para lembrar do porém, não é? Meu Deus, está demorando demais. Mas Deus falou, você está orando. Lá você estava, quando Deus fez promessa, e agora? Isso é princípio, irmão. A gente tem que lembrar dessas coisas. Então, Deuteronômio é Deus relembrando. Isso é glorioso. Quando Deus traz de volta aquele sentimento. Não é ser saudosíssimo, né? Ai, meu Deus, tem irmão que vontade daquele culto de 1989. Acabou, meu irmão, não volta mais não. Ai, que vontade daquele culto. Você vai nas igrejas dos velhinhos. Ai, que vontade daquele culto, irmão. Né? As gerações falando. Aqueles cultos, onde os irmãos não via com chinelinho. Ninguém vem mais, não, irmão. Os irmãos vêm com sapato. Tempo assim, né? Vem com a camisa assim, gravata, tudo troncha. Calça de pescador, e o fogo caiu. Vem, irmão, você vê. O pessoal vai rir da tua cara. Deus não mudou. As coisas não mudaram, então eu tenho que avançar em Deus. Bom, a gente melhorou, então eu vou ser mais crente desse jeito. Acabou. Não dá para voltar ali negócio. Agora é bom quando Deus relembra princípios para a gente, para cumprir promessas. Poder melhorar. Olha lá. Gramaticalmente, o termo Pentateuco é uma palavra composta. Pentateuco é grego, tá? Embora nós estamos estudando os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é hebraico. O hebraico depois eu vou mostrar para os irmãos, né? Mas a palavra Pentateuco, se alguém chegar para os irmãos, a palavra Pentateuco é o quê? É uma palavra grega, é grego ou hebraico? É grego. Pentateuco é uma palavra grega, que é uma palavra composta, ou seja, uma junção de 2 palavras. Penta, 5. Teuso, rolo, 5 rolos, né? 5 rolos, né? Teuxos, olha lá. Penta, 5. 5 rolos. Então, quando a gente abre a Bíblia, nós temos os 5 rolos, que na língua grega é chamado de Pentateuco. No hebraico não é chamado de Pentateuco, não, é chamado de Torá. E não é pequenininho, não, tá? Não é isso aqui, não, meu irmão. Se você pegar a Torá para você ler, é uma Torá mesmo. É um livro assim, ó, 5 primeiros livros da Bíblia é grande. É grande. E você, hoje vem aí a Torá, esses judaizantes aí, e você não lê, você lê você não lê normal que a gente lê, não, você lê daqui para lá. Irmão, rapaz, com dificuldade de entender esse livro aqui, eu falei, deixa eu ver aqui. Aí esse é o Pentateuco, irmão.
Irmão, rapaz, eu estou tentando ler aqui, está tudo de cabeça para baixo. Falei, é assim que lê, irmão. É da esquerda para a direita. É o contrário. Eu sou esquerda, eu costumo fazer isso. Vou fazer uns esboços. E às vezes eu, compro algumas bíblias, eu coloco para lá e para cá. E depois até eu não sei onde está o. Tá vendo que eu coloco o número. Porque esquerda, se você dá mole, você confunde as coisas. Então, o Pentateuco é o 5 primeiros livros da Bíblia. Então, grava isso, 5 primeiros livros da Bíblia. Observações pertinentes ao número 5. Olha bem. Já que eu estou falando dos 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia, então nós vamos usar uma demonstração de conhecimento sobre segredos ligados ao número 5. Só para a gente aguçar o nosso sentimento de pregador, né? Ó, o número 5 pode ser trabalhado como demonstração de conhecimento na pregação. Teologicamente, chamamos de exúzia. Você já sabe. Portanto, a exúzia faz parte da pregação nível 3. Onde eu preguei na igreja, a minha pregação foi nível 4. Por que foi nível 4? Porque eu trabalhei mais de 2 exúzias. Quando você trabalha com mais de 2 exúzias, é nível 4. Por exemplo, você está pregando a mensagem do Senhor, que onde eu preguei na igreja sobre as 3 promessas de Jesus para a igreja, né? Aí o que é a igreja? Como a igreja conhece Jesus, aí eu usei a exúzia, né? Como Jesus se manifesta para a igreja. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Filho de Deus, o Emmanuel, o Cordeiro de Deus. Aí eu fui falando. Aí lá na frente, você usa outra exúzia. Por exemplo, a promessa que Jesus fez para a igreja, ela é válida após a morte. Só que ela só se cumpre por causa da ressurreição. Então Jesus morre e ressuscitou. E a segunda exúzia é essa, né? Aí você usa lá a argumentação, dizem que o ferro é forte, mas o fogo apaga o ferro, derrete. Diz que o ferro é forte, né? Mas o fogo derrete o ferro. Diz que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Diz que a água é forte, né? Mas o vento espalha água. Você vai dizendo, diz que o vento é forte, mas as montanhas dividem o vento. Aí você vai usando esse termo aí até chegar no final. Aí no finalzinho, diz que o homem é forte, mas a morte vence o homem. Diz que a morte é forte, mas Jesus venceu a morte. Você usa isso aí, vai aplicando, a igreja recebe. Então a exúzia, quando você usa com sabedoria, pode deslumbrar. Dependendo do culto, que exúzia é 2 minutos. Dependendo do culto, né, é bom você usar a princípio. Você usa perto do segundo tópico, do primeiro tópico. Você faz uma introdução bem. Na introdução se te dá a ponte. Após a introdução você usa a exúzia. Né? Dependendo do outro momento, você já usa no início. Isso aí vai no discernimento do pregador. O pregador tem que discernir o ambiente que ele está pregando. Tem vezes que o recurso da exúzia no início resolve. Tem vezes que tem que ser após a introdução, dentro do primeiro tópico, coisa rápida. Ou conclusão também, você vai exúzia. Então a exúzia faz parte da pregação nível 3. Mais de uma. Eu tenho uma exúzia, mas tem fator surpresa em cada tópico. Mudou o nível. Isso aqui é uma linguagem teológica. Mas isso aí para mim não tem nada a ver, não, irmão. Prega assim mesmo. Aí quem entende, se eu te ouvir, eu vou falar, está pregando errado. Eu não vou falar para você, mas eu já sei. Mas eu prego assim, do jeito que Deus me usa. Do jeito que
Deus te usa, tem regras. Tem regras. Jesus usava exúzia, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado. Aí vai falando sobre bem-aventurado. Que é uma exúzia. Fator surpresa de Jesus lá. Vós sois o sol da terra, a luz do mundo. Ninguém nunca ouviu isso hoje. Todo mundo fala que a gente é comparado a uma palmeira, comparado àquilo, a isso. Mas ele está falando que eu sou a luz. Meu Deus. Tocha acesa, não. Jesus era cheio de fator surpresa. Olha, estuda Jesus para você ver, meu irmão. Ele é o exemplo. O que eu estou falando aqui não é Bíblia, meu irmão. Mas se vós tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, o que é isso? Um pai bom, o que é isso? Meu Deus. Tanto que a Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas da sua sabedoria. Isso é exúzia, porque exúzia é demonstração de conhecimento. Vai lá, prende ele lá, prende ele. Quem está falando? Os fariseus. Traga ele para mim. Traga. Falou para os meninos lá. Traga ele preso, eu quero ele. Soldados chegaram lá, quando ouviram Jesus, voltaram. Cadê o homem? Não dá para prender ele não. Por quê? Nunca ouviu ninguém falar com tanta autoridade. Exúzia, meu irmão. Meu Deus. Exúzia. Até hoje, os ensinamentos de Jesus, algumas coisas, é mistério para filósofo. Porque Jesus ensinava para quem era inteligente não entender, mas quem era humilde entendia. Era uma linguagem avançada mesmo. Olha Jesus falando ali, meu irmão, das loucas da prudente. Estuda isso nas íntegras. Quando Jesus fala 5 eram loucas e 5 eram prudentes, o nível de sabedoria dele exerceu a filosofia. Porque quando você estuda filosofia, para quem estuda filosofia, a filosofia é a sabedoria no nível alto. Mas para Jesus, acima da filosofia é a prudência. Existe uma sabedoria que é a sabedoria ligada à prudência, que é a sabedoria fronesis. Entendeu? Que é acima da filosofia. Então a mensagem de Jesus, meu irmão, tudo que você estuda pertinente a Jesus, você aprende nas parábolas. Jesus era tão inteligente que na época, vocês contam, Jesus pregava em qualquer lugar, mas 3 eram os maiores lugares que Jesus pregava. Estratégia de pregador. Jesus, o Senhor vai pregar hoje no deserto. Por quê? Não tem microfone, não tem caixa. Deserto vai gerar eco. Vai no lugar, deserto, dá um grito para você ver. É boa. Todo mundo escuta, né? Faça a patinha. Então Jesus é um pregador inteligente. Jesus, o Senhor vai pregar no deserto, porque no deserto as pessoas vão me ouvir melhor. Aonde o Senhor vai pregar hoje, Jesus? Vou para a sinagoga, um ambiente fechado. Vai ter uma multidão, eles vão me ouvir, o ambiente é fechado. Eles vão fazer silêncio, eles me ouvem. Vai pregar onde? Jesus conhecido, eu vou pregar no mar da Galileia. Como? Vou subir no barco, o vento vai estar soprando, a minha voz vai alcançar eles. Estratégia, irmão. Quando eu falo isso aqui, exúzia é uma das ferramentas, é uma das ciências do pregador. Ninguém usa isso. Raramente usa. Olha isso, considerado, né? O príncipe dos pregadores, pastor Gisel Nuni Gomes. Olha a introdução dele. Exúzia. Pode ouvir lá, pastor Gisel Gomes. Exúzia. Na época, pastor Arlindo Teodoro, sem saber, eu usava exúzia. E olha como Deus trabalhava na introdução. Isso que a gente tem que aprender, irmãos. Hoje nós temos uma ciência que muitos pregadores famosos não têm. Eu estava ouvindo alguns pregadores de Deus, 25 minutos para agradecer todo mundo, ainda não. 15 minutos. Para que não pega esses 15 minutos usando exúzia? Aí você vê que a pregação não flui tanto. Eles querem ganhar agenda, meu irmão. Pregador tem que usar exúzia. Eu já falei, olha bem, chegou aqui, todo mundo já me conhece.
Eu vou ficar caindo, eu vou cair Verdade. nessa bobagem de ficar, olha, é festa de igreja em todo mundo mesmo. Você falou que não é. Quer conversar comigo? Vem na segunda-feira. É. Aí eu vou cair na besteira. Um monte de amigo meu, se é que é amigo, quero louvar a Deus pela vida de fulano, Bertano, Ciclano, a Isazinha, fulaninha. Tudo, meu irmão, cadê a mensagem? Não. O pregador ele tem que ser arrojado nisso. Não é falar não, não é ficar ensinando, fazer. Já que vai agradecer, quero louvar a Deus, externar a Deus meus agradecimentos pela vida do pastor da igreja e agradecendo o pastor que é o anjo dessa igreja. Meu agradecimento vai para toda a igreja, inclusive para o departamento que me convidou. Amém, irmãos? Abramos as nossas Bíblias. Se eu tenho mensagem, eu faço isso. Eu não tenho evangelho com isso. Então, quando o camarada tem mensagem, ele vai inventar. Estou falando de mensagem, não é aquela negocinho doido que eles arrumam aí, não. É tipo desdobramento. Eita. Onde você vai pregar na igreja. Eu não gosto de pregar em festa por causa disso. Vou colocar para pregar na festa da minha igreja e passa. Falei, irmão, segura em 40 minutos. Eu tenho mensagem aqui, eu já sabendo, já previndo. Eu falei nesse na igreja, já previndo, eu não sou Deus não, mas já calculando que não ia dar tempo para me pregar, eu escrevi um livro, depois vocês comprem lá em casa, vocês comprem a mensagem toda. Agora, Então eu vou pregar de 30 a 40 minutos. Porque se eu passar, vocês vão embora mesmo. Então depois compra meu livro, se vocês quiserem acompanhar a mensagem, se não quiser, só outra oportunidade, né? Então aí é que você tem que fazer parte da vida do pregador. Aí eu coloquei aqui. A panorâmica da Exúzia consiste, isso aqui já é um negócio que eu não falei ainda, em um conhecimento geral do assunto, porém com detalhes e elementos retóricos avançados. A exúzia na pregação é um apanhado, né, cadencial que se vale de ritmo de assuntos. Por exemplo, você tem que ter ritmo. Não é ficar. Você tem que ter ritmo. Eloquência. Retórica. O que é retórica? Retórica, eu estou lendo um livro, eu vou usar o que está no livro com retórica, com argumentação minha. A maioria dos pregadores, se eu soubesse fazer isso, é o que político faz. Se os pregadores tivessem mais retórica, meu irmão, orando e jejuando, ninguém para ele. meu Deus. Porque o nível dele, ele tem um poder de persuasão. Porque a palavra persuasão vem da fé. A palavra grega para fé é pistis, que é persuadir com convicção e certeza. Quando eu tenho fé e eu prego a palavra com base na minha fé, eu entro na mente do camarada. Você acha que o camarada aceita Jesus por quê? Por causa do Espírito de Deus, a palavra que é liberada. Você vê que você prega nos lugares aí, os irmãos não querem nem te deixar ir embora. Tem lugar que a gente prega aí que meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, estão perguntando Bíblia. Você acha que isso aí é natural? Isso aí é persuasão, meu irmão. Tem gente que me liga ainda, eu vi você pregando uma mensagem assim, meu barão, passa esse rosto aqui. Eu falei, eu não sei passar assim não, barão. Você viu o que eu falei lá? Mas fala aí o que eu falei que eu vou tentar lembrar. Você falou isso e isso. Ele memorizou então. Eu sou bobo. Me fala aí o que eu preguei. Aí, cara, você pegou isso aqui. Tem detalhes, que o detalhe que é revelação. Não é o camarada do mundo. Entendeu a mensagem? Então está na mente dele. Então vou passar os como é que funciona. Então a pregação é isso. Quando você aprende essa regra e calibra a regra com oração e jejum, quero ver quem te para. Meu Deus. Você pode pregar em qualquer lugar para quantas pessoas tiverem. Tiver 10, você prega para 10 mil, 30 mil, 40 mil, 1 milhão. Você prega por aqui, desdobramento. E sem
sair da regra bíblica. Então o pregador ele tem que ter isso aqui, retórica avançada, tá? A exúzia é um apanhado cadencial, que vale de ritmo, tem que ter ritmo. Tem que ter fôlego, por isso que eu falo para ensaiar ritmo. Ritmo, sem deslumbrar, sem ficar doido também, quero pregar. É uma exúzia, eu quero pregar isso aqui, vou pregar 40 minutos. Se deixar, eu falo 20, 30 minutos só de exúzia na igreja. Eu já sei o que eu falo, eu vou lá e corto. É 2 minutos. Porque quando você está falando, vem as palavras de efeito. Quando vem as palavras de efeito, que é a aplicação daquilo que você está usando, a igreja dói. Inflama, né? E papagaio fez, né, mano? Quando você bate, a igreja explode. Aí se você se empolgar demais, você não entra nem na introdução da mensagem. E tem um monte de pregador que se empolga. Ah, irmão, mas a mensagem bíblica, a mensagem não é para exortar, consolar, não é o propósito de salvar a alma. Mas você não obedeceu a regra. Meu irmão, se Deus quiser salvar, Deus vai salvar. Deus salva. Agora, a pessoa tem que ir. Tem gente que é muito emocionada e sem direção, com a falta de Bíblia. Eu posso um pouco estar caído, e eu sou pentecostal, né? Se for de correr o corpo, de rolar eu rolo, eu não vou subir na parede. Agora, quando eu estou com uma pregação, eu fico com uma preocupação, o que eu vou falar. Está vendo? Ó, vamos rir de série de assunto. Então vamos ver aqui, ó. Já que eu estou falando de exúzia, Pentateuco, vamos ver alguns segredos aqui ligados ao número 5. Vamos falar devagar para a gente, mas se fosse na pregação, eu ia acelerar. Por exemplo, quando a gente fala de segredos ligados ao número 5, que está ligado ao Pentateuco, o primeiro texto que nós temos que ver é o próprio Gênesis, no 43, versículo de número 34. A Bíblia diz assim: e dali lhes foram apresentados pratos da mesa de José, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a de todos. Porque José, ele deu 5 vezes mais a Benjamim, sendo que ele era o primogênito, ele era o menor da turma. Porque José é o tipo de Jesus aqui, tá aí? Porque José, ele dá a porção 5 vezes mais do que os outros. Será que era porque Benjamim merecia? Na simbologia bíblica, o número 5 está ligado à graça divina, ao favor imerecido, à aliança e à provisão completa de Deus. Quando José, ele dá a Benjamim 5 vezes mais do que os seus irmãos, é porque isso fala do favor imerecido. Ele não merecia nada, mas o seu irmão deu para ele porque quis. Entregou 5 vezes mais porque achou graça nele. Ninguém é pregador porque ora muito. A minha obrigação é orar, pregando ou não, jejuar para me vencer a carne, ler a Bíblia para me ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus. Agora tem gente, como já aconteceu comigo lá atrás, que acha que Deus vai usar ele com base no nível de oração, de jejum. Aí ele ora muito, Deus usa pouco, aí ele fica frustrado. Preparar o altar é comigo, mandar fogo é com Deus. O que significa dizer? Eu tenho que orar. Independente se Deus vai mandar fogo ou não. Mas o altar está preparado.
O dia que Deus mandar fogo, jejuar, orar é comigo, essas coisas é comigo, ler a Bíblia é comigo. Vamos supor que eu estou estudando a Bíblia agora, eu estou aqui, ó. Porque Deus é Deus de surpresa. Alguém me liga. Ah, irmão, não tem que conhecer, porque Deus faz isso. Sim, sim. Irmão Lindomar, que é? Você é o Lindomar, tal. Eu gostaria que você viesse dar uma palestra. É difícil, tá bom, cara? É na mesa. Uma palestra para homens. Aonde? Aqui e tal. Aí eu não estou preparado. Eu não tenho nada. Para quando, irmão? Para domingo que vem. Aí você já tem que ter bagagem. Então, Deus, Ele usa qualquer um. Mas quando você se prepara mais, Deus te leva mais longe. Tá? Tem lugar que a porta para você entrar é você ter uma bagagem preparada. Você vai ser um pregador da pessoal aí, mas quando você tem uma bagagem, Deus te leva mais longe. 5 é o número da responsabilidade humana. E aparece cerca de 229 vezes na Bíblia. Essas 229 vezes na Bíblia não foi eu que contei, não. Mas no livro Curiosidades Bíblicas, se eu não me engano, pastor Erivaldo de Jesus, ele fala sobre isso aqui. 225 vezes, né? Aparece a palavra, o número 5 na Bíblia. Então é muito. Então eu peguei algumas aqui. Então o número 5 está ligado à responsabilidade humana e a favor imerecido e aliança de provisão completa de Deus. Então toda vez que eu olhar para o número 5, ele vai aparecer com algumas maneiras aqui. Então vamos ver aqui rápido o número 5 da pessoa de Davi. Isso aqui é interessante, tá, irmão? Se eu estivesse pregando isso aqui, já é fator surpresa. As 5 pedras de Davi. As 5 pedras de Davi, eu já falei para os irmãos que pode representar Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É quando eu carrego Jesus na minha vida. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Só que aqui, eu vou usar essa pedra um pouco além. Porque vem a pergunta que não quer calar. Por que 5 pedras, se Davi usou uma? Por que a Bíblia faz questão de dizer 5 pedras? Na mensagem simbólica também representa, porque não representa só Jesus, representa outras coisas. Porque na simbologia não é só uma coisa nossa daqui. Aí o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, diz assim, ó: Davi apanhou 5 pedras lisas. Por que pedras lisas? Trabalhada pelas águas. De um riacho ou ribeiro, e colocou na sua bolsa, no alforje de pastor. Opa! As 5 pedras tinham endereço. Ela estava no alforje de pastor. Então a pedra não era, estava guardada. E com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Ele só foi até Golias depois que estava. Ele tinha arma. A funda é a arma. Mas a munição foi liberada para ele quando ele foi no ribeiro. Não adianta eu lutar com os inimigos, as minhas guerras, se eu tenho arma, mas não tenho bala na agulha, né? Tem gente que tem Bíblia, mas não sabe usar. Tem gente que até ora, mas não sabe ouvir a voz de Deus. Deus fala, fica quieto, ele fala. Vigia. Aleluia, Deus. É saber usar a munição. Meu Deus. A arma você pode ter, mas tem que saber usar a arma. Uma arma para ser arma tem que ter munição. Aí eu coloquei aqui, ó. Quem tem porque Davi, ele vai no ribeiro, tem um histórico ali. Ele pega aquelas 5 pedrinhas, que é o seixos liso, e parece que eu até vejo, irmão. Davi é um garoto,
E garota já foi menina. Davi. Ele abaixou, né? Tem 4 coisas que ele viu ali, mas não vou mexer nele. Aí ele abaixa ali, pega. Rapaz, aquele camarada é gigante. Guerreiro desde a mocidade. Não vou pegar uma só não, porque se eu errar uma, tem uma outra. Ah, vou pegar não, vou pegar outra. Se eu errar, vou pegar pelo menos 5. Não é assim que é comigo? Se eu errar uma, tem outra. Eu vou dar mole nada, eu vou ter reserva. Meu Deus! Vai que a primeira erra. Mas Davi estava na direção de Deus, né? Vou guardar essa. O que ele fez? Ele tinha o propósito de derrotar Golias. Ele tinha um propósito de derrotar Golias. Ele pegou 5 pedras, mas vai usar só uma. O propósito dele é derrotar Golias. Então ele foi tão na direção de Deus, porque no ribeiro ele orou também, nesse ribeiro aqui, ó. Ele não escolheu 5 pedras e pegou para pegar, ele pegou debaixo de oração. Tudo que Deus te dá debaixo de oração não é mal. Meu Deus! Isso que é forte aí. Tudo que Deus te dá debaixo de oração não é mal. Ó Samuel, meu irmão. Vai de oração. Meu Deus! Olha João Batista. Olha outros aí que vem. É fruto de oração. Olha o nível que eles atingiu. Tudo que Deus te dá debaixo de oração não é mal. Está orando. Pegou aquelas 5 pedrinhas. E o propósito dele, hoje eu vou à forra com esse gigante. Na verdade, não chama de gigante não, tá? O texto não mostra ele chamando em nenhum momento Golias de gigante. Ele chama quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo. Vamos derrubar ele. Coloquei aqui, ó. Quem tem propósito não desperdiça munição. O que é isso? Se você tem um propósito com Deus, irmão, não fica. Nós estamos estudando aqui. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, tem alguns irmãos que não vieram. Se fosse outro lugar, aí tinha gente que, ó, já tinha. Só que eu estou falando para quem tem fome, os irmãos aqui. É pouco, mas os irmãos aqui, olha o tempo que nós já estamos aqui. Obrigado. Os irmãos estão querendo aprender. O ruim seria se eu falasse para pessoas que não quisessem. Aí é jogar munição fora. Aí é desperdiçar munição. É eu falar aqui, entrar aqui, os irmãos não querem aprender nada. Isso é jogar munição fora. É o que Jesus falou. Dá pérola aos porcos. Você dá comida quem não valoriza? Eu não insisto com quem não quer nada. Você vai insistir com quem não quer aprender. É isso aí, papai. Falei isso ontem aqui, mano. Agora, nós não estamos perdendo. Aqui nós não estamos perdendo. Tem as bênçãos da Bíblia que é chamada as bênçãos do primogênito. As bênçãos da primogenitura. Já ouviu falar sobre isso? As bênçãos da primogenitura é o seguinte: o camarada só tem direito a ela lá na frente. Existem bênçãos que Deus já te liberou, mas você só vai ter acesso a ela lá na frente. Seminário de teologia, meu irmão, parece que não. Meu Deus! Mas daqui uns tempos, talvez Deus envie alguém que está estudando aqui para um lugar. Pastor amigo meu, Lindomar, estou em Portugal, não sabia, colocar uma igreja na minha mão, o que eu faço? Meu irmão, me ajuda aí. Porque eu posso me ajudar, toma aí, mandei livro para ele, muito. Rapaz, a pastora que estava aqui foi embora, tem um monte de gente aqui, e como é que eu faço? Em Portugal é fácil, talvez falo português de Portugal, já não falo inglês, então já dá para você conciliar, vai aí, ora, lê aí, vai ensinando, entendeu? Quem tem propósito não desperdiça munição. Aleluia. Fica perdendo tempo não, irmão, quem não tem nada, não quer nada com Deus não. Meu Deus! É o que eu falei lá no pastor Vitor, não fica perdendo tempo com palha não. Perca tempo com trigo. Meu Deus! Trigo vale a pena perder tempo, porque trigo tem conteúdo. Meu Deus! Agora palha vai
o Espírito de Deus, não. Palha vai. Finalzinho da palha é fogo. Palha não serve para nada. Só serve para ser queimado. Tem uns crentes nosso meio que é palha, não vale nada. Vai ser queimado aí no fogo do inferno. Observações. Davi separou 5 pedras, mas usou apenas uma. Quem anda com Deus carrega mais do que precisa. Mas age com precisão. Ó! Ele pegou 5 pedras, mas usou uma. Porque quem anda com Deus carrega mais do que precisa. Isso aqui é interessante. Oh, Espírito Santo. Quem anda com Deus não pode. Vou mostrar aqui. Porque ninguém explica os 5 pães e 2 peixinhos. Como é que eu vou explicar aqui? Tá? Vou explicar um negócio para você. Talvez você nunca ouviu falar. Ó. Nota. As 5 pedras fala da... Aqui já mudou, tá? Se eu fosse pregar hoje, eu quero pregar sobre o segredo das 5 pedras de Davi. Primeira, preparação. Davi se preparou no ribeiro. Segunda, estratégia. Ó, tô passando um rolo novo para vocês. Ó. Estratégia. Terceiro, confiança. Meu Deus. Quarto, coragem. Quinta, fé. As 5 pedras que Davi pegou, é o 5 elementos. Qual que você vai usar, Davi? Eu só vou usar uma. A preparação já tem. A estratégia já tem, a confiança já tem, a coragem já tem. Vou usar a fé. Não estou vendo a testa dele não, porque o capacete não dá para ver. Mas vai, a fé acha. Aleluia, Deus! E tem um giro dele. Meu Deus! A Bíblia não mostra para nós quanto giro Davi deu. Porque era isso aqui, ó. É muita informação, mano. Fica até doido. Já guardou tudo já. Tiago já guardou. Aqui. Era mais ou menos aqui. Tá levinho. Não era seta não, meu. Não é seta. Funda. Aí, esse aqui é diferente. Funda não é seta. Seta você vai lá e Meu toca. Deus! A funda, colocava-se a pedra aqui e ela girava. Só que para girar a funda, não pode ser troncho não. Pode ter perna boba não. Tinha que ter postura, ter equilíbrio Meu Deus! e movimentar com precisão. Ó. Já dá pancada aí nessa. E movimentava com precisão. Tradicionalmente, lá atrás, tinha guerreiros que eles eram os lançadores de fundo. Eles não erravam nem o cabelo, a Bíblia diz. E eles eram esquerda. Deus. Né? Eles não erravam nem o fio de cabelo. A Bíblia não revela quanto giro Davi deu. Mas na minha concepção, lá na minha mente de pregador, eu fico pensando que Davi deu 7 giros. Eu contei até uma pregação uma vez sobre isso. Os 7 giros da funda de Davi. Por quê? Tudo para Davi tinha que ter Deus. Aleluia. E o número de Deus é o número 7. Você vê que no Salmo de número 23, 7 vezes ele fala o nome de Deus. Então quando ele vai até Golias, ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Só que ele vai girando a funda. Eu vou colocar aí. Primeiro giro da funda de Davi. Quem sabe ele grita: esse daqui é Jeová. Girei, o Deus da providência. É Satanás. Essa Golias representa. Você está brincando com a minha cara, mas Deus já me deu providência nessa guerra. O segundo giro, Jeová Samá, o Deus está comigo. Deus está presente. Só estou entrando na guerra porque Ele está comigo. Aleluia! Você está afrontando Deus, né? O segundo giro, né? Aí você vai colocar Jeová Shalom, Ele é minha paz. Se eu vim em paz, você está em guerra. Então vai dando nome. Quando ele vai lançar a funda, já não é Jeová Samá, já não é Jeová pastor. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, está comigo. Quando ele lança aí, Deus, gostei. Agora é eu que derrubo. Porque é o Deus da guerra, meu. Meu Deus! Os pesquisadores, os estudiosos dizem que era impossível a pedra atingir a testa. Porque diz que a armadura, o capacete de Golias, não tinha abertura aqui não.
Meu Deus. Talvez ele deixou aquele aberto, dizendo que ele estava autoconfiante, só sei que Deus não erra o alvo. E não morreu não, tá? Cabeça dura não morre rápido. Caiu lá. Davi pega uma espada maior do que ele bate no ouvido. E é um golpe só, meu irmão. Espada pesada daquela, arranca a cabeça dele. Levanta a cabeça dele. Todo mundo viu, né? O troféu de Golias, cara. O troféu de Davi, a cabeça de Golias na mão. Ele olha assim. Aí ele está cheio do Espírito de Deus aqui. Davi fez aquilo cheio do Espírito Santo, irmão. Imagina Davi levantando aquela cabeçona lá, o cabeção. Cabeça dura, que levanta a cabeça. E aonde está o escudeiro de Golias? Sumiu. Fica não. Quero que o escudeiro também. Cadê? Some. Quando Davi levanta a cabeça, de um lado tem inimigo olhando, do lado tem os israelitas olhando, e Davi olha para lá, olha para cá. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Ele começa a gritar. Só o Senhor é Deus. Fala, eu venci. Ele começa a gritar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meu irmão, aquilo ali, para quem é pentecostal, aquilo ali foi um negócio terrível. E Jerusalém, você pode ler o texto, capítulo 17. Jerusalém nem havia sido tomada ainda. Quem morava lá era o jebuseu. A Bíblia diz que ele foi para Jerusalém, porque está escrito, foi erro do autor dizendo que ele foi para Jerusalém, né? Não é promessa. Eita. Quando você vê as Golias, Deus já sabe onde é que vai te colocar. Meu Deus. O problema é vencer Golias, tá? É isso aí, a luta é essa, pô. Os crentes Preparação, estratégia. Rapaz. Eles prepararam. E eu falei no livro lá que a guerra de Davi e Golias é representativa, tá? Davi representa toda a família, toda a nação, todo sacerdote, profeta, representa toda a nação de Israel. Se Davi perde, não é só ele que perde, todo mundo perde. Perde mãe, perde pai, perde filho. Meu Deus! Tem guerra que se você perder, perde muito, irmão. Meu Deus! Aí vem o livro, é porque os valentes caem. Saul caiu. Davi deu sorte, que Deus amava ele demais. Aí, ó, segredos dos números 5. 5 pães e a multidão. Por que 5 pães e a multidão? Quem está com 5 pães ali não é... Tem uma multidão, irmão. Quando a Bíblia fala de multidão, biblicamente falando, só contava-se, aqui só foi contado os homens. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas o que tinha no ministério de Jesus era mulher e criança. Porque pensa no homem que valorizava as mulheres e as crianças, era Jesus. O que tinha era mulher e criança. O historiador José chegou a contar, que chegou a dizer, né, no seu livro, que era aproximadamente 25.000 pessoas que acompanhavam Jesus, contando o total. Estádio de futebol, não? Depende do estado. Até mais. Meu irmão, 25.000 pessoas, imagina. Ninguém leva nada. E olha que essa multidão era acostumada a andar com Jesus. Jesus não fala, o pau vai quebrar lá. Vou andar com Jesus. Os caras folgados, né? Aí no meio dessa multidão aparece um menino. Algumas traduções dizem que era um rapaz. Ele levou o lanche dele. Falou, vou andar com Jesus despreparado nada. Eita! Meu Deus! Esse ensinamento forte tá bom. Tem hora que ele está no deserto. Tem hora que ele está na Galiléia. Meu Deus! Tem hora que ele está na Judéia. Tem hora que ele está em cima, tem hora que ele está embaixo, tem hora que ele vai, tem hora que ele vem e volta rápido, tem hora que ele demora, sei lá se ele vai demorar, eu vou andar preparado. O garoto estava mais preparado que os discípulos. Meu irmão, andar com Jesus é andar preparado, irmão. É preparado para tudo. Qualquer hora dessa o pau quebra para o seu lado, se você estiver preparado. Você está no vento. A fome chegou, cadê? Meu Deus! Pedro, tem pão? Tem nada. André, piorou eu. Felipe, Tomé, não creio não creio. Tomé não acredita. Depois ele virou crente. Ô Judas,
Não ando com pão, não. O negócio é guardar dinheiro. Comprar pra esse povo aí. Pô, ajuda é mão de vaca. Esse tesoureiro que às vezes coloca na igreja aí. Meus irmãos, irmão. Tem que comprar uma cesta básica pro irmão. Aqui só entra, não sai nada. Quer saber pra quem que é, uma coisa. 6 meses pra liberar. Tem igreja aí, meu irmão, tem igreja que você. Para nós, igreja que você. Ô irmão, estou precisando de uma cesta básica. Tem que passar pelo pastor presidente, secretário. Fala, não. Pode deixar que eu vou lá com o meu bolso mesmo. Fala assim também. Ah, pelo amor de Deus, tem que passar para ele. Já sai fora. Eu estava numa época, eu era de um ministério aí, que eu era secretário de missões. Quando fui fazer acontecer, não tinha como acontecer. Porque dependia de fulano, Bertano, Ciclano. Eu falei, estou fora. Falei, estou entrando no vento sozinho. Tá aí fora, pô. Se for entrar no vento, eu faço. Eu mesmo me organizo. Só que esse menino aqui, ele sai preparado. E a prudência desse menino? O que é a prudência? É eu pensar o que pode acontecer. Mesmo que talvez não aconteça. A prudência é o seguinte: eu vou pegar o meu carro, encher o tanque, tá tudo bom, vou para lá para a Bahia, já mexi no carro, já enchi o tanque, deixar a carteira com o dinheiro aqui, não vou levar nada não, já tá tudo, tá bom, isso é imprudente. Aí chega em Linhares, pneu fura, e eu não tenho nada, e agora? Eu chego em São Mateus ali, eu acho, confiando no tanque cheio, acaba a gasolina, cadê o dinheiro? Aí eu estou vendo. Isso é imprudente. A prudência é eu contar de 1 até 10. Opa, vou sair daqui, vou para a Bahia, vou levar meus bacuri, que como que não é brincadeira, já tem que levar uma reserva. Eu vou olhar isso aqui. É eu calcular, eu ser calculista. Acontecendo ou não, eu tenho que me prevenir, ué. O que é a prudência? Prudência das 10/20. Não era comum o noivo se atrasar, mas naquele texto ali atrasou. O noivo não se atrasava não, mas no contexto ali atrasou. É Jesus ensinando para nós. O que é ser prudente? Mesmo que não aconteça, pode acontecer. Então a prudência é eu agir preventivamente, é eu me policiar antes dos fatos acontecerem. Que nem esse tempo aí, que no sul do país, aquela enchente, aquele negócio todo, aí já estava, minha mãe, vai lá e compra logo uma caixa de óleo que pode faltar. Se prevenir, você tem que se policiar antes. Então esse garoto, ele é o seguinte, ele seguia com Jesus com prudência. Seguir com Jesus com prudência, irmão, é a melhor coisa. Porque nada... O que é seguir Jesus com prudência? Nós estamos vivendo nos dias que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o amor se esfriando, vem a apostasia. E vindo a apostasia, o pessoal desvia. O camarada que falava grosso, falava desmolecando agora. A mulher que era muita mulher de Deus, pode virar uma sapatona, como eu conheço, uma amiga minha, que era crente, largou o marido e está morando com a mulher. Aí eu sou prudente, ando com Jesus, eu vou me desviar por causa disso. Você já tem que olhar para a pessoa que você acha que é mais santo da tua vida, da tua história, e já ver ele de um homem, você já tem que ver ele de sainha, porque ele pode desmontamentar, virar viado, aí, gay, travesti, sei lá. Verdade, isso mesmo. Na nossa linguagem. A irmã é mulher de Deus, mas de repente virou um sapatão. Pode acontecer, eu vou ficar doido com isso? A Bíblia está se cumprindo. Então, eu prudente, estou seguindo Jesus, já sei o que pode acontecer, o que não pode. Então, o arrebatamento é para quem é prudente, meu irmão. Meu Deus! Jesus já me alertou sobre isso, então.
Esse garoto, ele vai, o lanche dele. Isso aqui é lanche. 5 pães e 2 pão de cevada aqui, ó. Pão de pobre, né? Tem muita coisa não, vou levar meu lanche. Ele levou para ele. Não levou para ninguém, mas ele vai colocar nas mãos de Jesus. Né? Quando você coloca na mão de Jesus, não é só seu. É compartilhável. Que o problema nosso é isso aí. O problema nosso é isso aí. Ah, meu Deus, que prova, que prova, que prova, que prova. Só prova. Porque o que é seu, irmão. Então o que é seu, é prova mesmo. Acabou, você vai ter que correr atrás. Agora, o que é seu, quando você entrega na mão de Jesus, Jesus manda compartilhar, multiplica. Tudo que vai nas mãos de Jesus, ele multiplica. Aleluia! Eu comprei uma casa lá em Cidade Continental na época. Hoje eu vou pagar essa prestação aí. O pessoal, nossa, você só paga isso. Hoje eu não vendo minha casa por menos de 340 mil, no mínimo. Sabe quanto que eu pago por mês na prestação da minha casa? Estou falando aqui. A prestação, a coisa mais barata que eu pago hoje, R$150. Na casa? A prestação de casa. R$150. Tem gente que paga 800, 900. Um aluguel. Eu tinha aluguel lá, não alugo mais não. O meu aluguel dá para pagar 5 prestações quase. 5, 6 prestações. Mas o que é isso? Eu coloquei na mão de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Falei, Deus, eu estou esperando em Ti. Eu casar. O Senhor sabe que eu não atribulei. Quando o Senhor preparar a Rebeca, preparou a casa, eu comecei a fazer projeto, irmão. Miriam sabe. Mano, você é doido. Falei, ó, minha mãe me deu esse lote aqui, eu vou fazer isso aqui. Só que eu não sentia que era. Aí Deus me deu na época o senhor corretor. Aí tinha um neguinho. Vamos ali. Ó, dama aqui, pô. Você tem dinheiro? Fala, pô, tem uma micharia. Tinha 7 mil reais, irmão. Meu Deus. Ganhava R$500 de salário na época. Tive que juntar com meu irmão. Meu irmão ganhava um pouquinho a mais, eu acho que era 700, R$1.200. Fui lá e financei a casa. Eu só que você vai pagar uns R$400. Primeiro vem 200. Aí só vai caindo. Vai caindo. Resumindo, eu com um salário de R$500, Deus me deu uma casa que vale quase 400 mil. Meu Deus. Porque tudo que você coloca na mão de Deus, Glória a Deus. Eu creio. Deus não deve nada para ninguém, irmão. Deus multiplica. Você ajuda os irmãos aí, ajuda. Você quer ver Deus te honrar? Não fica, ajuda mesmo. Não fica não. Ó, esses dias, para a glória de Deus, eu estava dando um seminário, alguém chegou para meu irmão. Preciso de uma cesta básica. Eu falei, ó, pode achar que eu dou. Houve que os irmãos ficou meio assim, pode achar que eu vou lá e fui lá, comprei a cesta básica. Diante de Deus, sem demagogia, sem nada. Fui lá, comprei. Na outra semana, Deus me deu 10 vezes mais do que eu dei. Porque quando você entrega para Deus, aí, meu irmão. Sabe que os crentes pentecostais, eles... Tem uns crentes aí pentecostal que andam parecendo que está pedindo. Porque eles não gostam de repartir nada. Nós, crentes pentecostais, é para ser os mais abençoados, meu. Mais mesmo. Mas pensa nos crentes ruins de abençoar. É nós. Um café aqui é luta, não. Não, os crentes pentecostais é ruim de abençoar. As irmãs mesmo que estão com as crianças aí. Os crentes pentecostais oram, jejua, é de monte, é de vale. E você vê que tem uns irmãozinhos aí que às vezes estão uns ventos aí. O que é isso? Às vezes. Faz o teste para você ver, irmão. Compra esses. Não precisa comprar muita coisa, não. Vai lá, compra um pão com salame, sei lá, um todezinho. Corta. E vai nesses lugarzinhos aí, ó. Entrega para eles lá. Ó, Jesus te ama, o folhetinho. Jesus te ama, sai fora para você ver. Sem esperar nada de troco. Você vai ver se Deus não te honra. Coloca na mão de Deus para você ver. Esses 5 pães, esses 2 peixes aqui, não é nada, meu irmão. Não é nada. É um lanche. Isso aí que tá falando assim já... Isso aqui é lanche, irmão. Isso aqui é lanche de uma criança. O lanche de uma criança.
Ó, aqui, só que quem indicou ele, eu gosto disso aqui também, ó. Olha só. Ó, olha aqui, irmãos. Quem fala essa frase aqui é André e Felipe. Aqui está um menino Que nem nome, né? com 5 pães e 2 peixes. Algumas outras traduções está bem assim, ó. Aqui está um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Primeiro, o menino está no meio deles. E esses camaradas não eram libertos ainda não, né? Eles vão ser libertos depois do Pentecostes. Dificilmente eles reconhecerem que é isso, irmão. Tem esses obreiros que é soberbo, tirado, tudo para ele. Pastor, deixa eu pregar. O cara não tem nada, mas ele quer pregar. Ele nunca reconhece o menino que tem. Vamos ouvir, rapaz, estou sentindo de Deus de ouvir o irmão pregar. Não, pastor, tem que ser eu para pregar. É os obreiros de Jesus aqui antes do Pentecoste. Só que eles reconheceram que era difícil. Difícil, tá aí. Eles reconheceram que tinha um menino que tinha. O mais difícil é isso. É eu reconhecer quem tem quando eu não tenho. Meu Deus! Isso aí. Quer reconhecer? Eu fui pregar aqui. Lá em Pântano, tem um amigo meu que morava lá. Ele tá meio assim, tá meio bando agora. Mas quando ele veio pra cá, ninguém sabia, ele era diácono. E eu estava numa itinerância pregando todo dia, preguei 15 dias, 20 dias consecutivos, estava morto. Cheguei na igreja, na congregação, na época que meu sogro era vivo, estava dirigindo o culto dele. E Domar, você vai pregar? Eu falei, eu tenho mensagem, mas não é, o rolo não está comigo hoje não. Se você me colocar para pregar, eu vou encher linguiça, eu sei disso. E por quê? Aí Deus falou comigo, aquele menino lá vai pregar. Aí ele, falei, ó, já sei que é o pregador, aquele menino lá, Deus falou. E mais nada, é ele. Se foi Deus, é ele. Eu tinha mensagem, tinha. Mas não era o meu momento. E eu reconheci que o alimento para a multidão aquele dia não estava comigo, estava com o Reginaldo. Deram a oportunidade do Reginaldo para pregar. Irmão, para a glória de Deus. Deus operou de uma forma extraordinária, né? Porque o mais difícil, eu estou falando de obreiro, meu. De obreiro. Tem gente que estuda para pregar, doido para pregar, e às vezes Deus. Porque, às vezes, quem tem não é o obreirão, não é o teólogo, Meu Deus! não é o conferencista, não é o pregador de multidão. Quem tem é o menino. Aí que está. Aleluia! Aí que está a humildade do obreiro. Ó, eis aqui um menino que tem. Hoje eu não tenho não. Quem tem é ele. Quem vai pregar é ele. Quem está com a palavra é ele. E é menino que lá. Mas Jesus gosta disso, né? Eis aqui. Esse tema, eis aqui. Todas as vezes que Deus vai usar o menino, ele está longe, ele está perto. Eis aqui o menino que tem. Se está perto de Jesus. Ou seja, quem Deus vai usar nunca está ausente de onde Jesus está. Aleluia. Eis aqui está o menino. Essa frase é: todos que Deus vai usar para fazer algo grande nunca está longe, está perto dele. Aleluia. Perto dele. Na mão de Deus, o pouco se torna muito. O improvável se torna milagre. Eu creio. Improvável, meu irmão. Se o pão de cevada aponta para o crente também. O crente que não tem aparência, porque é pão de pobre, meu irmão. Não tem aparência, não tem formosura. Não é esse pão francês quentinho que você chega lá, já dá água na boca, não. É um pão de cevada. Meu Deus! Que nem sabor de. É um pão de judaico. Você vai nesse negócio judaico aí para você ver. Deve ser mesmo. Esse dia eu queria experimentar para não saber como é que é com peixe. Tâmara. Meu irmão, é para judeu, porque para o brasileiro não dá não. E é caro, tá? É caro, né?
Deu cara naquele trem achando que é um negócio. Foi chegar. Só para me experimentar, para me ter ideia. Porque a gente lê a Bíblia e fala, Tá vamos. certo, né? Tá certo. Não tem aparência, não tem formosura. É improvável, é. Porque Deus gosta de usar improvável, tá? De vez em quando Deus usa alguém que está indo, mas a maioria das vezes Deus usa o improvável. Nota, os 5 pães alimentaram milhares porque foram entregues na mão certa, tá? Tudo que vai na mão certa dá certo. Ó, rimou, né? Meu Deus. Tudo que vai na mão certa dá certo, irmão. Isso é ministério, Glória tá? a Deus, é verdade. Se chegou a hora de Deus na tua vida, irmão, Aleluia, Deus. aquilo que parece que vai dar errado vai dar certo. É, Jesus. Tem aqueles irmãos que Meu Deus. parece que até assim não tem ninguém, irmão. Esse irmão aí vai ser regente dos irmãos. Essa irmã que vai ser regente das irmãs. Vai dar um ano que aquela irmã está regendo ali, a igreja nível muda. O dia dos cultos que é celebrado, que muda por quê? Foi entregue na mão certa. Por causa que a mão de Jesus, ele nunca erra. Aí vem a palavra de efeito, tá? A palavra de efeito, ó. Deus fiel. Entregar o que temos, mesmo que parece insuficiente, é a chave Aleluia. para ver a multiplicação divina. Ai, meu Deus. Eu tenho umas histórias para contar, às vezes eu contasse que vocês iam rir. Eu trabalhei uma vez de pedreiro, rapaz. Pensa num negócio que eu gosto de fazer, ajudante de pedreiro. Lá no. Ninguém gosta não. Lá em Castelândia com meu irmão. Era festividade Só trabalhei por causa disso também. Era festividade dos jovens da época. E eu precisava comprar um terno preto. Era R$100, barato, velho. Hoje você não acha mais. Esse era 99 reais. Fui comprar. Meu fui seu. Trabalhei, só me deram R$80. Faltou 20. Aí eu pedi minha mãe 20, ela não tem. Eu falei, Jesus, morava lá em Zanchê, lá no Subacão. Falei, Jesus, nem era asfaltado ainda, irmão. Meu Deus, meu Deus. Falei, Jesus, o Senhor sabe que eu preciso. Estou falando de coisa de quase 20 anos atrás. Preciso participar da festa. Trabalhei, o Senhor viu que eu carreguei pedra. Furei buraco, não inteirou o dinheiro ainda. 30 reais, mano. Falta R$20, Senhor. Só 20. Saí, diante de Deus. Saí da porta da casa da minha mãe, do quintal, fui para a rua, não sei para onde eu estava, quando pensando que não veio voando uma nota de R$20. Mas não acredito. É mesmo, mano? Veio voando. E bateu aqui, que papel é esse? Ah, não acredito. Não. Ah, tá de brincadeira. Eu falei, ô glória, aleluia. Até línguas em seu favor, orar para nós, meu Deus. Ô glória. É a providência de Deus, mano. Tudo que vai na mão de Jesus, multiplica. Deus é Deus, tá? Deus é Deus. Ô, glória. E fora esses testemunhos aí, ó. Os irmãos fazem caravana aí, irmão ora aí para. O pastor fala, irmão, vai multiplicar. Matou um pouco lá, parece que virou 10. Sobrou o cara aí. Então Deus ele faz essas coisas, mas precisa. O mínimo para ele vira grande, né? Fica poderoso. Foi 2 dias feito, eu acho. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma mensagem, ó. Você que é inteligente aí, que tem a mente de pregador, já pega aí, ó. As 5 feridas profundas do Salvador. Texto é lá em Isaías, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Esmagado. Rapaz, essa palavra esmagada aqui é forte. Pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu falei isso aqui na escada de Jacó. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavra de efeito. As marcas do amor nos curam, estão contadas. 2 mãos. Ó, palavra de efeito. Isso aqui é para a Exúzia, tá? As marcas do amor que nos cura estão contadas. 2 mãos
2 pés e um lado perfurado. Ó. Jesus recebeu, é marca, tá? Essas marcas não somem mais. Quando ele ressuscitou, Tomé falou: se eu tocar, que essas marcas estão nele. Provavelmente a marca da chicotada sumiu, mas a marca dos cravos aos pés da mão da lança, que foi marcas profundas. Zacarias fala sobre a marca das glórias. Nota, as 5 feridas de Cristo apontam para a graça salvadora que cobre toda a nossa dor. A cruz é o altar onde a graça de Deus foi revelada em sua plenitude. 5 marcas. Se eu fosse pregar isso aqui na igreja, mínimo 40 minutos. Aleluia, Deus. Meu Deus. 40 minutos. Padre, teu santo nome, Pai. Ó. Aí nós temos aqui 5 ministérios e um corpo. Isso aqui que eu estou falando é certo, hein, irmão? 5 ministérios e um corpo. Só existe ministério por causa do corpo. Onde eu estava pregando aí? Só existe, sou profeta. Primeiro tem que ser igreja. Se não for igreja, não vale nada o ministério. Sou pregador. Aí qual canta? A pergunta é: você é igreja? Meu Deus. Sou isso, sou aquilo. Você é igreja? Porque não adianta ter ministério se não for igreja. Atos dos apóstolos. Só é Atos dos apóstolos por causa da igreja. Que só vão trabalhar em prol da igreja. Só existe ministério por causa da igreja, irmão. Só existem dons espirituais por causa da igreja. Isso é para a igreja. Ficar em casa e beber na igreja, não ficar passando revelação. Oxi. E ele, ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Isso aqui não existe na igreja contemporânea, mas é bíblico, tá? É bíblico, né? Ministério. Apóstolo, o que é um apóstolo hoje? Né? Tem gente que está aumentando os graus, aqui é 5, tem gente que quer mais. Tem gente que quer arcebispo, sei lá. Aí vem nome, né? Vem um monte de nome que aparece aí. Só que biblicamente, ó, Efésios 4. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Por que mestre está em último, não em primeiro? Tem um segredo por causa disso, né? O mestre é aqueles que vai no profundo. Mas é o servo de todos. Isso aqui é sério. O mestre aqui é aquele que cava, né? É o dedinho miudinho. Cava, mas é o menor. Ministério é isso aqui, ó. É os 5 dedos da mão de Deus. Cada ministério é um dedo da mão de Deus agindo na terra, tá? Quero ver que para. Cada ministério, eu sou pastor. Deus está agindo através da tua vida? Não está, então você é pastor. Eu sou apóstolo. Deus está agindo através da sua vida? Não, então você é um apóstata. Não é apóstolo, não. Eu sou profeta. Deus está agindo através da sua vida, profeta. Então você não é profeta, não, você é outra coisa. Meu Deus. Cada ministério é um dedo da mão de Deus agindo na terra. Direção, apóstolo, que é o missionário. O missionário, meu irmão, ele tem que dar direção às pessoas quando ele vai ganhando para Jesus. Revelação, aí vem um profeta, não é? Assim diz o Senhor, é o dedão que vai? Né? É o profeta. Tá gravando aí, né, mano? Esse daqui, ó, é o ministério evangelista, que parece que é o maior, mas não é o maior em nível de grandeza,
é maior nível de responsabilidade. Porque o evangelista em ministério, ele é um pastor preparador. Ele não toma conta da igreja, mas ele tem que preparar as vidas. Que é o proclamador. Ele tem que saber. O que é o proclamador? Ele vai anunciar, pregar. Não é evangelista, é um ministério que hoje eu carrego, né? Pregar, evangelizar, ensinar. Ai, irmão, o que é ser um pastor? Eu ensino. Eu tenho que proclamar o que é. Aí tem, onde é que fica a aliança? Pastor é aquele que cuida. É Deus agindo através dos ministérios. Se o pastor não cuida, está no reino. O miudinho aqui, ó. O ministério de ensino, de mestre, é o que cava, é o que tem segredo, fator escondido. Toda a igreja tem que ter no mínimo um mestre, por mais que não tenha título, mas tem que saber ensinar como mestre. E todo mestre, ele não é soberbo, ele é humilde, ele é pequeno. Pequeno não estatura, pequeno na humildade. Tem que ser humilde mesmo, irmão. O irmão me ligou esses dias. Ô, evangelista. Eles não me chamam de evangelista em alguns lugares, porque eu fiquei muito tempo com os presbíteros. Aí eles, ô presbítero. Aí tem gente que deslumbra. Sou presbítero, pai. Que evangelista. Tem gente que fica assim. Fica agoniado. Não, por mim que me chama, eu sei o que eu sou. Ô irmão, tem como você me pregar aqui no lugar aqui, tal, no ar livre? Tem. Fez tudo. 2 dias depois, varão, me perdoa, estou ligando para cancelar. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Ô varão, a igreja aqui não tem como te ofertar, não. Hã? Ah, você está brincando comigo, irmão. Não, varão, não tem como te ofertar, não. Falei, irmão, falei alguma coisa de oferta com vocês, varão? Tá certo. Você está até me constrangendo, você fala de oferta. Não precisa dar oferta, não, eu vou. Nem fala disso, não. Tá certo. Fui pregar lá num lugar feio, meu irmão. Feio. Aí tem uns que ligam para mim, rapaz, você tem que valorizar seu ministério, varão. Varão, a bagagem que você tem, a bagagem que eu tenho, pois, que bagagem? Que eu tenho não é meu. Deus que me deu. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só isso aqui é uma pregação de 40 minutos, tá? Semana que vem nós continuamos. Que guarda mais. Deus abençoe os irmãos. Esse aqui é o menor. Se você vê um mestre exaltado aí, é um mestre que não é mestre. Jesus falou, é Jesus que falou. Vocês me chamam de mestre, bem fazer. Mas eu, sendo mestre, estou dando exemplo. Porque o mestre da cultura judaica é aquele que estava acima, aquele que era servido, aquele que era carregado até no colo. Mas o mestre de Jesus nos ensina. É o doutor, né? Pode ser aplicado ao doutor também. Pode. É o mestre, Que o nosso pastor presidente lá que eu tinha antigamente, ele falava assim, esse mestre aí falava para nós que era doutor. Porque o doutor em nível de conhecimento. O mestre e o doutor andam junto. Isso. Que é o que cavuca, né? É o de pesquisa. Pesquisa, sim. Pesquisa é fator surpresa em ensino. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Semana que vem estaremos aqui, para a glória de Deus. Os irmãos oram por mim, para a gente ir vencendo as nossas guerras. Glória a Deus. E vamos rompendo para a glória de Deus. Pastor Alessandro, ora por nós. Deus.